você diz que a sua fé é pequena, é inferior do teu irmão? Se Jesus está dizendo aqui, está pedindo uma coisa pequenininha, um grãozinho, para transportar uma montanha. A fé é poderosa. Amém ou não? A fé de vocês é poderosa. Quando ela é aplicada na pessoa certa e do jeito certo, um grãozinho move uma montanha. Você crê nisso? Crê nisso? Vocês estão dispostos a ter um grãozinho pequeno para crescer? Olha lá, olha o grão de mostarda. Tá bom para você? Esse tamanho ou não? Pelo menos isso. Tá bom? Então saiba que isso aqui pode mover uma montanha. Se você tiver isso aqui, você moverá uma montanha. Vamos mover montanhas? Vamos começar a mover montanhas? Amém ou não? Como é a tua fé? É pequena? Jesus calou a boca de todo mundo, porque ele diz que ele precisa disso aqui, desse tamanhozinho. Então, eu acho que até o Noah tem essa fé aqui. Né, Marcão? Ele é capaz de ter essa fezinha aí. Essa é a pistes de Deus. Por que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios? Porque aí eles não tinham. Porque se eles tivessem uma pequenininha daquela ali, eles conseguiriam ter expulsado. E isso, irmãos, é uma vergonha para nós e para eles. Porque o que Jesus está dizendo é que eles não são homens de pequena fé, eles são homens sem fé. E isso não é para vocês desanimarem, não. Quem se achar sem fé hoje aqui, não é para ficar desanimado, não, de forma nenhuma. É para você saber qual é o seu problema. Por que algumas coisas espiritualmente não funcionam? E por que você não cresce espiritualmente? Porque esse é o problema. Fé. Por que eu não creio na minha salvação? Fé. Por que eu tenho medo de morrer? Fé. Então a gente tem que se esmerar em entender o que esse conceito divino estabelece. Então tem vários textos aí no Novo Testamento que falam sobre fé. Vamos ver Romanos 1,17. Romanos 1,17. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, como que o justo consegue sobreviver? Pela fé. Todas as palavras aqui são pistes, tá? Toda fé aqui é pistes. O justo só pode sobreviver através de quê? Nada sustenta o justo, a não ser sua própria fé. A fé que Deus lhe deu. Seja pequena como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda pode sustentar alguém? Quando a mostarda cresce, a árvore chega a 3 metros de altura. Mas o grão dela não tem 3 milímetros. Mas ela cresce. Porque viu aqui que é de fé em fé? É como se fosse o quê? Quando fala assim de fé em fé, você lembra de quê? Como se fosse fases. Ou não? Não é isso? A ideia é essa. Você vai passando de fase, né? Os jovens aí que gostam dos games, você vai passando de fase. Cada fase você vai enfrentando uma coisa diferente. Mas você tem que passar de fase.
Se você iniciou no jogo, né? A gente que quando é jovem, você vê ela. Aí você via, naquela época a gente tinha fliperama, né? Hoje o pessoal nem sabe mais o que é isso, né? Aí você tinha lá, comprava ficha e ficava lá jogando. A gente era ruim, não conseguia, o jogo a gente não conseguia, perdia a ficha rapidinho. O que acontecia? Desanimava. Sou muito ruim, não consigo. Porque tudo que você não consegue fazer, não consegue entender, que você não entende a mecânica, não te motiva, porque você não vence. Você foi criado para ser vencedor, e fé é para vencedores. E os vencedores têm que ter fé. Sem isso você não consegue realmente estabelecer uma relação com Deus. Vamos aí abrir em Abacuque 2:4. Abacuque 2:4. Oi? Abacuque 2:4, conseguiu aí? Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá de quê? Aí vamos clicar na palavra fé agora. Fé aqui é o quê? Emuná. O justo viverá da fé. É daí que a citação de Romanos é feita. A base de que Paulo se aproveita, aquilo que eu falei para vocês, tudo tem uma base. Paulo pega a emuná, e a palavra que ele encontra no grego é pistes, mesmo que não satisfaça, mas é pistes. E aqui, emuná significa o quê? Guarda isso. Firmeza, fidelidade, estabilidade. A definição original de fé não é um sentimento. Então guarda isso, escreve isso na sua Bíblia, escreve isso no seu coração. Emuná, fé, não é um sentimento. Na verdade, você não pode dizer nem que fé não é algo, no hebraico, fé não é algo que você tem. Fé é algo que você é. Você não tem que ter, você tem que ser. E esse é o problema, porque o pessoal, a fé sentimental, ela não embute compromisso. A fé sentimental é assim, irmão, vem aqui. Se você escrever, eu vou orar por você, você vai receber sua bênção, você vai comprar teu carro, você vai comprar tua casa e tudo mais. Porque é uma fé descompromissada totalmente. Não é essa a fé bíblica. A fé original não é essa. Mesmo que existam muitas pessoas vivendo a poder desse tipo de fé, a fé original não é essa. Ela não se constitui nem algo que uma confiança sem motivo, irracional. A fé bíblica é uma confiança, é algo racional, não é algo que não se pode tocar, é algo que você vai ver o que é. Que você vai definir o que é. Na sua vida, você vai definir o que é. Não sei se hoje, não sei se na próxima semana, mas você tem que sair daqui sabendo definir na sua vida se você é ou tem. Ter um sentimento. Crer no impossível, 49 vezes aparece a palavra fé no Antigo Testamento. Em nenhuma das 49, fé é crença no impossível. Fé sempre vai ser firmeza e estabilidade, ser firme, ser estável, ser constante. Permanência. Independente de qualquer coisa. Fé é isso. Fé não é um sentimento para conseguir coisas absurdas, de tirar coisas de Deus na base da mandinga. Não é isso. Fé é estabilidade. Você só cresce em Deus se você tiver firmeza naquilo que você conheceu. Se você for firme nas coisas que você conhece. Então ninguém começa com Deus tendo tudo o que Deus prometeu na vida dele. Você conhece, Abraão conhece Deus, Deus o chama, ele recebeu um filho logo no início, ele vai receber no final, por quê? Ele não tinha firmeza para receber aquele filho. Deus só vai dar um filho para ele no final, ele acha que está vivendo o final da vida dele. Enquanto ele não teve firmeza, Deus não lhe deu aquilo.
Abraão tem dúvidas. Quando tem fome na terra, ele desce ao Egito. Vai lá, ele mente para sobreviver. Agar, ou melhor, Sara, quase vira esposa de Faraó. Pensa no problema. Ele quase estraga tudo. Sabe por quê? Falta de firmeza, caráter. Faltava ele caráter. Ele tinha conhecimento de Deus, ele tinha uma palavra de Deus, mas ele faltava o quê? Firmeza. Deus chama ele, sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. O que ele faz? Pega o pai e o sobrinho e carrega junto. Ele vai para o lugar que Deus mostrou? Não, ele escolhe uma cidade. E vai para Harã, ele só sai de Ur dos Caldeus e vai para Harã. Para dizer, eu estou cumprindo o que Deus falou, sair da minha cidade. Não é assim que funciona. Não é assim. Tem gente que dá para Deus o que Ele não quer. O que Ele não deseja, não é isso. Tem gente, que ele vai ficar muito grato. E tem pessoas que têm o coração tão bom que ele vai ficar muito grato se ele puder ofertar na igreja. Ao contrário até de alguns cristãos. Ele vai ficar muito grato, ele vai ficar feliz, ele fica feliz quando oferta na igreja. Ele fica feliz quando faz alguma coisa na igreja. Mas, gente, isso aí é você escolhendo dar a Deus alguma coisa, às vezes nada mais é do que isso. Tem que ser o que Deus pediu. Tem que ser o que está escrito lá. O que você conheceu de Deus? Qual a palavra que você recebeu? Seja firme nela. Se você não criar firmeza nas coisas que você conheceu, quer ver? Gente, há quantos anos nós ministramos aqui? Há quantos anos pessoas vão ficar dentro da igreja ouvindo palavras, ouvindo mensagens que sequer praticam? Eles não têm firmeza, eles ouvem, mas não têm interesse nenhum de praticar. Não é isso que Deus quer, não. Deus não quer só que vocês... Poxa, é uma bênção ter vocês aqui. É uma bênção ter a casa cheia. Mas Deus não quer só isso. Ele quer que vocês ouçam e fiquem firmes em praticar o que vocês ouviram. Aí você está buscando a fé dos gregos, uma fé filosófica, sentimental, que você acha que vai cair na tua cabeça como que do nada. Não é assim que funciona. O início da fé é firmeza. Não adianta tu ficar molengo, mole. O que a palavra diz? A palavra diz isso. Eu vou cumprir a palavra. Hoje nós temos dificuldade em convencer as pessoas a servirem e obedecerem a Deus. A palavra diz, filhinho, não faça isso. O que ele faz? Ele faz. Filhinha, não bota essa roupinha. Ela faz. Sabe por quê? É frouxo. Não segura nada de Deus. Não absorve nada. E por isso não gera firmeza. Você pode bater, você pode matar, você pode disciplinar, você pode fazer o que for, mas o problema é que é lá no início, é raiz. E não nasceu. E vai ter problema o resto da vida, porque ele vai pensar, ele vai estar no meio de um monte de gente, já era para eu estar grande, já era para eu ter desenvolvido espiritualmente. Por que eu não desenvolvi espiritualmente? Por que eu não cresci espiritualmente? Quais são os motivos do meu raquitismo espiritual, da minha inanição espiritual? É fé, gente. É o início da caminhada. Você aprendeu a andar errado. Fé não é sentimento. Fé não é uma emoção. Não é algo que você vai receber como um jato de luz e vai cair na tua cabeça. Tem um início isso. Isso tem uma mecânica, isso tem uma dinâmica. Isso pode salvar a tua vida. Isso pode não. Isso salva a tua vida. Isso pode mudar a vida de vocês, entenderam? Você está entendendo o que eu estou falando para vocês? Isso pode mudar a vida de vocês, a minha. Isso é algo poderoso. Porque se eu entendo que fé é uma prática, gente, se eu não estou praticando,
A fé, emuná, ela vem de 3 raízes. Uma significa firmeza. E uma delas é imun, ou umã, ou amon, isso no grego, que significa treinamento. Quando diz assim, obra de artífice, o artífice ali é um tipo, vem de uma palavra que dá origem a emuná. Artífice é o cara hábil na ferramenta. Então a palavra fé, ela te dá ideia não só de firmeza, mas ela te dá ideia de habilidade desenvolvida através de treinamento.